Bom, pessoal, então boa noite a todos. Vamos para a nossa aula aí da UC de Mecânica dos Fluidos. Bom, pessoal, então na aula passada eu estava falando sobre a relação, né, das leis da termodinâmica com a parte mecânica dos fluidos, né? Então, que é o nosso sistema é basicamente isso, né? É um fluido que escoa, né, sendo injetada energia por um compressor. Então, esse fluido circula e ao mesmo tempo ele troca calor com o meio, né? Ou pode ser troca calor com ar ou com outro tipo de fluido no fluxo cruzado, né? Ou um sistema chiller centralizado. Então tem várias formas aí. E o segredo ali é a troca de calor, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, então a segunda lei da termodinâmica é aquela que a gente falou que é impossível, por exemplo, de uma máquina que gera calor e aquele calor ser todo convertido em trabalho útil. E também a questão da reversibilidade do processo, né? Então, tem processos que ocorrem de forma espontânea. Então, por exemplo, o calor, né, sempre flui de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, mas o inverso, de forma espontânea, não acontece. Então, é por isso que a gente tem que injetar energia. Nosso sistema de refrigeração funciona assim, né? A gente injeta energia para ele poder retirar calor de um meio, né? Resfriar refrigerar, ou resfriar, ou congelar, né, esse lugar, fazendo então injeção de trabalho para justamente fazer a troca de calor e fazer esse processo que não é espontâneo. Por isso que a gente faz um processo com gasto de energia. Bom, e na mecânica dos fluidos, pessoal, esse fluido, né, que escoa dentro de uma tubulação, ou pode ser o ar também que escoa, né, de um ponto para o outro, ele vai ter um chamado regime de escoamento. Esse regime de escoamento, pessoal, a gente classifica ele por esse número de Reynolds. É uma sistema adimensional, ou seja, é uma unidade que não tem dimensão, por isso que chama de adimensional, e ele classifica o regime de escoamento. Então, esse número de Reynolds, se ele for abaixo de 2000, quer dizer que ele é um escoamento laminar. Se esse número de Reynolds ele é entre 2.000 e 2.400, a gente chama de escoamento transitório. Então, ou seja, ele está passando do laminar para o turbulento. Então, vamos dizer assim que ele não tem ali um comportamento, se pode classificar como laminar ou turbulento. E acima de 2.400 ele é considerado um escoamento turbulento. Lembra que eu falei para vocês da torneira, que é o melhor exemplo? Então, quando a gente abre um pouquinho a torneira, então vê aquele fio de água, né? A gente fala aquele fio de água descendo bem comportado. Então, esse bom comportamento, né? Esse escoamento bem definido, a gente chama de escoamento laminar, né? Você vê que é uma certa velocidade e tudo isso é conforme a característica do meu fluido. Então, por exemplo, como é a água tem uma viscosidade, uma determinada temperatura, é, uma massa específica, uma velocidade, um diâmetro ali, uma certa vazão, ele vai dar esse número de Reynolds. Então, escoamento laminar. Agora, se eu abro mais, aumenta a vazão, eu estou aumentando a velocidade desse fluido. Aí você pode ver que o escoamento da água já fica meio aleatório, já não fica aquela coisa bem comportada. Aí já você vê que respinga a água já vai para várias direções. Isso então já é um escoamento turbulento. O outro exemplo que a gente tem também, pessoal, por exemplo, é a asa de um avião. Então, o que que é a asa de um avião? Não é um metal com um certo perfil qual que é o objetivo do avião? É se manter no ar, né? Que é justamente o que que ele tem que fazer? Cortar o vento. Então, ao mesmo tempo que ele precisa deslocar, ele precisa se manter no ar. Então, ele vai cortar o vento, né? Então, quando ele vai para frente, ele vai passando, cortando o vento. Deixa eu mostrar vou fazer um desenho aqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. O que que é o avião, né? Então, você tem aqui um formato de uma asa, mais ou menos nessa forma aqui. Aí aqui, ó, você vai ter então o vento, né? Então, vai ter uma parte do vento que vai vir aqui, outra vai fazer assim, né? E esse vento, né, pessoal, quando ele passa de um certo perfil,
ele vai fazendo tipo a gente é, chama de vórtices, né? Como se fosse como se fosse uma turbulência, né? Então, por exemplo, o avião, quando ele passa ali o ar a uma certa velocidade, gera essa turbulência. E o que que é a turbulência do avião? É o momento que o ar está totalmente meio fora, assim, com uma certa velocidade, também combina a velocidade do avião, é uma interferência, né? Então você pode ver quando quem está na traseira do avião sente mais essa turbulação, né? Que é como se estivesse numa gangorra. Onde se sente menos é onde está a asa, porque a asa é justamente onde vai fazer esse corte. De certa forma, ela estabiliza o avião. Então, quem está, por exemplo, no fundo sente mais o chacoalhar. Aí tem os procedimentos, mas na verdade é a asa, né? A asa, quando passa aqui pelo ar, ele vai gerar esses vórtices. Esses vórtices é geralmente uma turbulência. Bom, então o escoamento laminar ele é melhor que o turbulento? Bom, não existe isso, depende de aplicação. Tem aplicação que eu preciso do meu escoamento turbulento, mas vai ter momento que eu preciso do meu escoamento laminar. Então tudo depende da ocasião e da aplicação, né? Então, por exemplo, vai ser necessário, por exemplo, para eu ter uma melhor troca de calor, que o meu escoamento do fluido seja turbulento, ou seja, ele precisa de uma velocidade alta. Porque se ele tiver uma velocidade muito baixa, a eficiência de troca de calor não é a melhor. Então, eu preciso de um escoamento mais turbulento. Então, tudo depende da ocasião, né? Bom, então, pessoal, esse regime de escoamento é dado pela fórmula ρ VD sobre μ, ou seja, é a massa específica da água, a velocidade do fluido, o diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade, né, que é o ρ VD sobre μ, né, que é justamente essa relação que dá o número de Henry. Se você fizer uma análise dimensional, não vai ter nenhuma dimensão, por isso que ele é justamente um número adimensional. Bom, e com relação à perda de carga, pessoal, o que que é a perda de carga? Bom, então se eu sei qual que é o meu. Então, se eu sei, por exemplo, ali o Reynolds, eu consigo, por exemplo, determinar, aliás, para determinar uma dimensão ali, um diâmetro de uma tubulação, eu preciso determinar uma perda de carga. O que que é a perda de carga, pessoal? Bom, todo fluido que escoa dentro de uma tubulação, então todo fluido ali que ele escoa dentro de uma tubulação, ele está sujeito a atrito. Por mais que o meu material ele seja um bom condutor do ponto de vista ali de atrito, né, um baixo fator de atrito, mas ele tem um atrito de qualquer forma. E esse atrito, pessoal, então deixa eu acabei fechando. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho a minha tubulação, certo? Então vamos supor que eu tenho uma tubulação aqui. Então ela tem o mesmo diâmetro D, aqui e aqui. Bom, e eu tenho um fluido que escoa aqui, certo? E vamos supor que aqui, ó, pegando o material típico de tubulação, é o cobre. Então aqui, cobre, certo? Então aqui eu tenho cobre. Bom, então todo fluido, pessoal, que está escoando dentro de uma tubulação, ele está sujeito a atrito, que depende do material. Então, esse atrito, pessoal, o que que ele vai fazer? Ele vai frear o meu fluido. Ou seja, se o meu fluido tem uma pressão aqui P1, se ele tem uma pressão P1 aqui, ele vai ter uma pressão P2, depois de percorrer uma certa distância aqui L, certo? Vou colocar essa distância L. O P1 vai ter uma pressão maior do que P2, porque justamente esse atrito vai frear esse meu fluido. Então, esse atrito freia o fluido, fazendo com que ele perca pressão, então ele perca energia de pressão, né? Então, justamente essa perca de pressão a gente chama de perda de carga.
Só que a perda de carga, pessoal, não está restrita somente ao trecho de tubo reto. Ele vai depender também de curvas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma curva ali, um cotovelo, ou um T, ou uma válvula, também vai determinar uma perda de carga. Só que essas perdas de carga a gente chama de perda de carga localizada. Essa aqui a gente chama de perda de carga distribuída, que ela vai ser conforme o trecho linear de tubo. Então, a perda de carga, pessoal, é a somatória das perdas de carga de trecho reto de tubo e das perdas de carga localizada, que vai do compressor, de válvula, T's, qualquer outra coisa ali que a gente coloca em todo o sistema, né? Outro exemplo também que eu dou aqui para a gente entender é justamente vamos supor que eu tenho um prédio aqui, então eu tenho um prédio aqui, e aqui eu tenho, por exemplo, um poço d'água, né? Um canal de água. Aí eu preciso encher uma caixa d'água aqui, ó. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu preciso de um sistema de bombeamento, que ele pega uma água aqui, ele pega aqui e tem que jogar essa água para cá, certo? Então, como é que ele vai? O que que eu preciso saber? Então, a altura, né, que eu preciso fazer, e, eu, e essa água, espontaneamente, ela não vai do ponto mais baixo para o ponto mais alto. O que que eu preciso? Injetar energia. E como é que eu injeto essa energia? Um sistema de bombeamento, onde já succiona uma água aqui e ela joga essa água lá para cima. Então, eu preciso saber da perda de carga. Então, é a água que vai fluir nesse trecho de tubo e nesse outro trecho de tubo. Então, eu tenho que saber o trecho reto de tubo e as outras peculiaridades, como válvulas, T's e outros tipos de conexões, para chamar a perda de carga. Essa perda de carga, ela vai me dar a chamada altura manométrica. Essa altura manométrica é a perda de carga, né, que é justamente a perda de carga. E para que que serve isso? Para duas coisas, para eu dimensionar a tubulação e também para eu dimensionar a potência da bomba. Eu preciso saber, então, tanto de energia que é necessário para pegar essa água de um ponto e jogar para o outro. Então, mesmo vale para o sistema de refrigeração. Então, por que que eu considero a perda de carga no meu sistema de refrigeração? Então, eu preciso saber a quantidade de trecho reto de tubo, as chamadas perdas de carga localizada para achar o que? A altura manométrica. Para determinar o que? Por exemplo, a potência do compressor. Então, da potência do compressor, por que que eu preciso da potência do compressor? Não é ele que vai fazer circular o meu fluido dentro do sistema. Então, a partir dessa perda de carga, eu calculo a potência que é necessária para o meu fluido passar por dentro da tubulação, por dentro do sistema, para compensar a perda de carga, certo? Então, isso eu faço justamente pela chamada perda de carga. Então, essa perda de carga, pessoal, eu acho o fator de atrito, por esse diagrama aqui de Moody-Rose, para determinar, então, esse fator de atrito em função do número de Reynolds. Então, é a função do número de Reynolds da rugosidade relativa. Essa rugosidade relativa é conforme o material, né? Então, cada material tem uma rugosidade relativa distinta. Então, eu tenho aqui, ó, diagrama de Moody-Rose. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, tá vendo? O que que eu tenho aqui, ó? Olha lá, ó, eu tenho justamente o fator de atrito em função do número de Reynolds. E aqui é a rugosidade relativa, que é em função do K dividido pelo diâmetro. Então, a partir daqui, ó, então, dependendo do número, ó, esse traço aqui, ele determina o regime laminar do turbulento. Geralmente está sempre o sistema turbulento. Então, por exemplo, daqui eu acho o número de Reynolds, e do número de Reynolds eu acho, por exemplo, o fator de atrito. Aí do fator de atrito, eu posso calcular então o diâmetro da tubulação, tá vendo? Só que essa equação aqui, pessoal, a gente chama de equação de Colebrook. Essa equação de Colebrook, você está vendo que está tendo o fator de atrito aqui e aqui, né?
Então, a gente chama de essa equação iterativa. Então, eu preciso igualar um lado do outro. Geralmente, eu faço isso de forma numérica, né? Eu uso uma função numérica. A gente pode fazer de duas formas, ou fazendo programação, ou utilizando o Excel, onde eu faço duas colunas. No momento que uma coluna meio que igualar com a outra, eu falo, ó, esse aqui dá os fatores de atrito igual, então ele me dá um diâmetro ali que eu posso calcular. Então, geralmente, né, pessoal, também tem já funções fechadas com algum erro. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui só para efeito de curiosidade. Então, a gente não vai, como diz, esquentar a cabeça muito com isso, não. Ok, pessoal, estou falando muita coisa, de ver que tem alguma dúvida aí, questionamento. O que mais, pessoal, para a gente ter efeito de conhecimento, a gente não. Claro, não sei que vocês queiram aprofundar, aí a gente, né, aí, como diz, quem quiser aprofundar, que eu estou só mostrando ali a parte mecânica dos fluidos, né? Que é uma matéria, pessoal, igualmente complexa, assim como é termodinâmica e mecânica dos fluidos também, que quem for para engenharia mesmo mecânica, termodinâmica, ela é um fio da meada de uma parte do curso e mecânico dos fluidos é outra, assim. E também tem muita matéria, muita disciplina, que a base das duas é base para praticamente tudo da mecânica, né? Bom, pessoal, então, como eu falei, né, a gente calcula essa perda de carga para justamente achar a potência necessária para transportar um fluido de um ponto ao outro, né? Então, a potência necessária para uma bomba e também para um compressor. No caso da bomba, qual que é o motor que eu utilizo para acionar essa bomba, né, para deslocar o fluido de um ponto ao outro. Então, por exemplo, num sistema fechado de água gelada, a gente utiliza ali o chiller, né? Que agora o sistema é a água. Eu preciso de um sistema de bombeamento, que a água vai, né, passar no chiller, vai fazer a troca de calor, né? Também vai para as torres de resfriamento, enfim, todo o sistema do circuito de água fechado, né? Aí, ó, também, né, pessoal, como eu falei, ó, da partir da perda de carga, ó, do trecho linear e das chamadas perda de carga localizada, a gente faz também a queda de pressão. Da queda de pressão, a gente acha os diâmetros, né? Bom, agora dimensionando as tubulações do sistema de refrigeração, a gente leva em consideração três tipos de linhas, né? Então a gente tem a linha de descarga do compressor, né, que é aquela que sai do compressor. Então, essa linha de descarga do compressor, bom, porque qual que é o fator complicador aqui, né, pessoal? Aqui a gente está lidando com um sistema bifásico. Então, meu sistema ora é vapor, ora é líquido. E quando tá os dois, vapor e líquido, aí, pessoal, vira um sistema que é bem complexo, as equações são igualmente complexas. Então, para efeito prático e de simplificação, a gente faz essa separação das linhas para quê? Para não ter essa complexidade. Então, por exemplo, na linha de descarga do compressor, a gente considera somente meu fluido no estado de vapor, para justamente facilitar as contas e simplificação. Então, por exemplo, a queda de pressão nessa linha, ela é considerada moderada e eu não tenho uma característica de física, ela é sem restrição. Já na linha de líquido, né, o que, que é a linha de líquido, né? Então, passou pelo meu condensador, ela vai virar líquido, somente líquido, até chegar próximo do evaporador. Então, aquilo ali todo é o meu sistema de líquido. Então, naquela linha, eu vou ter uma queda de pressão permitida também moderada. E no caso aqui, por ela ser líquida, eu tenho que limitar a elevação. Por quê? Muito desnível, pessoal, quer dizer o quê? Eu tenho uma coluna de líquido. Essa coluna de líquido, ela vai gerar um peso. Por ela gerar um peso, ela vai dar pressão. Se for pressão demais, a minha tubulação pode não aguentar.
Aí ela vem estourar. Então, nesse caso, por isso que eu tenho uma restrição de elevação. Então, não posso ter um desnível muito grande, por exemplo, do evaporador e o condensador, sei lá, ficar um trecho muito grande. Ah, e lembra também, pessoal, que, por exemplo, quando eu tenho uma inversão, quando eu tenho, ou seja, o meu condensador no nível maior do que o evaporador, eu não tenho também que ter o tal, não tem que fazer o sifão, tenho que fazer o sifão para baixo e por cima. E qual que geralmente é a regra? A cada 3 metros de desnível, você tem que fazer aquele desnível, né? Tem que fazer aquele sifão com um diâmetro, né? Então, lembra ali, ó, lembra do, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o manual de instalação, deixa eu ver aqui, ar condicionado, deixa eu ver se do LG, aqui, ó, ah, tem, ó. Deixa eu ver se ele me mostra aqui, ó. Deixa eu ver se aqui fala, pessoal. É, aqui não fala do sifão, mas tem uma parte, não sei em qual que eu vi, se era do próprio, mas em algum lugar aqui ele vai falar do sifão. Deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui não. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Instalação de sifão. Ó, ah, aqui, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Geralmente tem essa restrição aqui, ó. Então, quando a minha unidade condensadora está no nível maior que o evaporador, então a cada 3 metros aqui, ó, eu tenho que fazer esse sifão, ó. Então, eu tenho que fazer esse sifão com esse arredondamento aqui, ó. Esse arredondamento, ele é uma relação do diâmetro. Então, ele tem que ser 4 vezes o diâmetro, essa curva, né? Então, não pode ser uma curva fechada demais para dar estricção. Então, ela tem que ser suavizada. Então, você tem que fazer essa curva aqui, ó, a cada 3 metros. Então, se eu fizer se for 6 metros, tem que fazer 2 sifões e assim por diante. Então, a cada 3 metros eu tenho que fazer isso daqui, ó. Por quê? Justamente para evitar o chamado golpe de líquido, né? Então, ó, tá vendo que a linha de líquido vai ficando cada vez maior? Então, uma coisa também que deve ser evitada, né? Para justamente não ter o golpe de líquido, né? Que é justamente a linha de líquido. A outro tipo de linha, pessoal, é a aspiração do compressor. Então, na aspiração do compressor, o meu estado refrigerante ele é vapor, a queda de pressão aqui permitida já é baixa, exceto para permitir o retorno do óleo. E aqui, ó, ele tem que ter o sifonamento aqui, no caso, para o óleo, né, se eu estiver lidando, por exemplo, com expansão direta. Então, quais são as recomendações, pessoal, que o fabricante dá, por exemplo, para essas linhas, né? Por exemplo, na linha de aspiração do compressor, então a queda máxima na temperatura de saturação tem que variar entre 1,5 e 2 graus, exceto para refrigerantes halogenados, em que a velocidade do vapor deve apresentar um limite mínimo. Já para a linha de descarga, valor de queda de temperatura entre 1 e 3 graus. E para a linha de líquido de alta pressão, a perda de carga, nesse caso, não constitui problema devido à elevada pressão do fluido refrigerante. Então, por isso, pode ser utilizado as velocidades do líquido na faixa de 1 metro por segundo a 2,5 metros. Já na linha de gás quente de degelo, estima-se uma vazão de gás quente como o dobro da vazão de refrigerante em operação normal, tendo como velocidade recomendada em torno de 15 metros por segundo por gás circulando a 21 graus Celsius. Então, isso aqui, pessoal,
esse cálculo de diâmetro, isso aqui é quando a gente está projetando. Se você vai trabalhar no projeto do ar-condicionado, aí a gente leva em consideração isso aí, que são considerações de norma, né? Para a gente poder fazer uma simplificação. Porque se a gente levar a uma matemática mais rigorosa, os cálculos ficam muito complexos. Então, é uma forma de simplificar os cálculos, né, para não ficar uma coisa ali quase que impossível, né? Ou senão fica uma geometria complexa. Então, de certa forma, fazendo essas simplificações, ah, vamos dizer, simplificações são admissíveis, até porque para não ficar uma coisa extremamente complexa, né? Ok, pessoal, alguma dúvida aí? Só para tudo certo aí, Danilo, Jonathan, Emerson? Tudo certo, professor. Sei que não sei qual assunto fica meio viajado aqui, né, pessoal? Mas pensando aqui, a gente tentar mesmo só ter uma base ali, que eu penso, né, pessoal, para qualquer área técnica que a gente faz isso, a gente entende essa parte básica mesmo, aquele basicão mesmo, o feijão com arroz, a gente domina qualquer outra parte mais complexa do processo. É o que a gente vai ver, por exemplo, depois quando chegar lá em automação. Se a gente entender bem a parte básica do sistema, tanto a parte termodinâmica, mecânica dos fluidos, o sistema básico em si, a parte de automação não fica tão complexo como a gente imaginaria, porque a gente entende as variáveis, entende o princípio físico. Entendendo o princípio físico, a gente consegue aplicar a automação, porque a automação nada mais é do que pegar os princípios físicos e automatizá-los, né? Então, o que que é? Já estou antecipando aqui, né, dando os spoilers. O que que é? Pegar um sinal de temperatura e pressão, converter para um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai fazer uma leitura e vai mandar um sinal, seja para diminuir, aumentar, abrir ou fechar uma válvula, né? Por isso que a gente tem entendendo os princípios físicos, a gente entende, por exemplo, a parte de automação. Bom, então, pessoal, ainda falando das recomendações para o cálculo do diâmetro, se eu estiver falando da linha de líquido em trecho vertical, então a queda de pressão é afetada pela coluna de fluido. Então, como eu falei, na linha de líquido, tem que observar a questão do tamanho dessa coluna, porque tem a pressão da gravidade e também da própria peso do fluido, né? E também reduzir a temperatura de saturação que ocorre a formação de vapor, né? Então, em trechos descendentes, a pressão tende a elevar sobre o efeito do peso da coluna de líquido, né? Então, a gente tem que levar em consideração que da equação hidrostática, o que, que é o ρGH, né? Que é a massa específica, a gravidade vezes a altura, que tem a pressão hidrostática, né? Fora a pressão dinâmica, né? Visto que o fluido está sob movimento. Bom, e já nas linhas horizontais ou em elevação para mistura bifásica, que é o que acontece, né? Geralmente a gente está na mistura bifásica, ou seja, coexiste o meu fluido no estado líquido e vapor, né? Que é justamente no evaporador e no condensador. Então, essa perda de carga é influenciada pela geometria da interface entre líquido, vapor e orientação da tubulação. Tá vendo? Tanto fica complexo, pessoal. Então, tem a interface entre líquido, vapor e a orientação da tubulação, ó, que tem esses três tipos aí, ó, que é o escoamento horizontal do tipo névoa. Então, o que que é isso? É um vapor a alta velocidade, né, um vapor que, claro, o vapor ele é menos denso, então ele tende a ganhar mais velocidade, então ele arrasta gotículas de líquido. Então, na interface lá, ele tende a arrastar o líquido, né? Que também pode ocorrer em tubulações verticais. Já no escoamento estratificado, esse meu vapor ele vai escoar agora com uma velocidade relativamente baixa e uma vazão de líquido elevada. Então, meu vapor está mais lento, meu líquido está com uma vazão por causa é, da gravidade, né? Então, a gravidade, o meu fluido ser mais denso, meu líquido ser mais denso, ele vai tender então a ter uma vazão maior. Então, ele vai ter uma velocidade maior do que o vapor, né? Então, nesses casos, a tubulação deve apresentar uma inclinação descendente de volta a evitar retorno de líquidos evaporadores. Também facilitar a drenagem para separador de líquido, né? Então, o líquido a gente tem que
Sempre pensar que ele é prejudicial para o sistema. Então, tem que evitar, por exemplo, os seus golpes, né? O golpe chamado golpe de Arite, né? E o escoamento em bolha em trecho vertical é a presença de vapor que vai implicar o acréscimo da perda de carga no trecho em elevação, que somada correspondente na linha de aspiração, ela provoca uma queda acentuada na temperatura de saturação na aspiração do compressor. Então, a gente tem aqui escoamento em bolha, que tem um líquido mais as bolhas de vapor. Bom, então tá aí, né, pessoal? Ó, os trechos de elevação na linha, né, deverão permitir o arrasto adequado de óleo, garantindo o retorno para o compressor. Então, nesse caso, a velocidade do vapor deve facilitar o arrasto, né, das gotículas de óleo. Então, aqui a gente tem as velocidades mínimas para aspiração de sistema de expansão direta e fluidos halogenados. É que a gente vê para os diferentes fluidos na relação entre velocidade do vapor e a temperatura de evaporação. E os comumente utilizados, né, pessoal, é, são geralmente em cobre, sem costura, podendo ser recosidos. Né, o recosido ele é fornecido em rolo, né? Se ele for recosido, ele é mais maleável, então você pode ter uma certo nível de curvatura. Já os encruados é peças retas, então ele é menos flexível. Então eu não consigo, por exemplo, fazer grandes curvas, né? E sistemas maiores eu vou utilizar o aço, né? Não tem o jump nominal, então geralmente, por exemplo, o sistema residencial tem aquela, acho que é 3/8 e 1/4, né? Eu acho que é isso. Aí a gente tem também se tiver, por exemplo, a base de amônia, a gente utiliza o ácido carbono, né? Que é o ASTM-A53, né? E aqui, por exemplo, a gente tem as velocidades dos fluidos para o sistema com amônia. Então, por exemplo, na tubulação de sucção, o meu fluido vai estar de 15 a 25 metros por segundo, na descarga do compressor de 15 a 30 metros por segundo e na linha de líquido de meio a 1,25 metros por segundo. Então varia bastante, né? Então, na linha de líquido ele está muito mais lento, né? Até porque ele está como líquido, é mais pesado, ele é mais denso, logo ele flui mais devagar, né? Uma velocidade menor. Bom, e aqui, pessoal, nas tubulações para refrigeração industrial é quando eu preciso, por exemplo, fazer o dimensionamento de duto, que é o que a gente fez no exercício, né? Lá na SAP. Então, lá na SAP, a gente tem que saber, então, qual que é a potência do ventilador, que vai dar uma vazão, e dessa vazão, né, eu sei, então, a velocidade do fluido, aí eu vou dimensionar o duto, né? Geralmente os dutos são retangulares, que é base vezes altura. Aqui eu tô considerando que a minha tubulação, ela é circular, né? Então, ela vai ter um diâmetro, ou ela pode ser quadrada ou retangular, né? Bom, e nas tubulações frigoríficas, pessoal, o que que eu faço? Eu vou aproximar o diâmetro encontrado para as dimensões comerciais, porque nem sempre ali o diâmetro que eu achar, por exemplo, lá na perda de carga, vai dar um diâmetro comercial. Então, geralmente eu faço um arredondamento ali, geralmente para cima, né? Eu pego geralmente um valor acima para poder é, para se oh meu Deus, que passo. Sou um homem aqui, fugiu o nome. Para eu apropriar, né, fazer conforme, né, o que tem no comercial. Não tem como lá, achei 25,9, mas comercial, sei lá, tem 28. Eu vou adequar lá para 28. Então aqui, pessoal, ó, eu tenho essa função aqui, ó, essa equação que é de Darcy-Weisbach, que é, por exemplo, uma aproximação
daquela equação de Colebrook. Então a gente vai ver aí, vocês vão ver, né, se vocês tiverem uma curiosidade aí, a gente vê lá na mecânica dos fluidos, outros, né, outros cientistas fizeram uma aproximação daquela equação de Colebrook. Vamos dizer que aquela equação é uma equação primária ali, ela é básica, a partir dela vieram as outras, derivados da equação de Colebrook. Então, essa é uma delas, que é de Darcy-Weisbach, tem um fator de atrito, vezes o comprimento equivalente. Esse comprimento equivalente, pessoal, é quando eu substituo lá a perda de carga localizada e distribuída, eu substituo por esse chamado comprimento equivalente, que é em metros. Que também é tabelado esses valores, de trecho reto, quanto de, a gente chama de singularidade também. Vezes o ρ, que é a massa específica do fluido, vezes a velocidade do fluido em metros por segundo, dividido pelo diâmetro do tubo, em metros, né? Se eu tiver a perda de carga, eu acho o diâmetro, ou do diâmetro eu acho a perda de carga, né? Geralmente é o contrário, da perda de carga eu achar o diâmetro, né? Para fazer justamente o dimensionamento do sistema. Bom, aquele fator de atrito que eu falei, né, é obtido pelo aquele diagrama de Mould-Rose, né? Então, a gente acha a rugosidade relativa e do número de Reynolds, né? Que é justamente dessa relação, né? E o número de Reynolds. E esse K, o que que é esse K? É a rugosidade da parede do tubo. Então, isso aqui também depende do meu material, né? Então, por exemplo, cobre vai ter esse valor e o aço carbono tem esse outro valor aqui, né? Então, com a perda de carga, eu verifico se o valor obtido está dentro da faixa de perda de carga máxima, recomendada para cada trecho, né? Aí eu vou confrontar naquilo que ou a norma me indica ou o próprio fabricante. Tá ok? Beleza. Senão eu tenho que refazer os cálculos, ou seja, tem que fazer uma iteração, mudar alguma coisa na consideração aí do cálculo para achar então o diâmetro, né, a perda de carga dentro do limite recomendado. Então, por exemplo, uma forma que a gente vai fazer é o quê? Utilizar a velocidade menor para o fluido. Na SAP que a gente fez, por exemplo, lá para dimensionamento dos dutos, a gente utiliza a velocidade do ar de 4 metros por segundo. Então, a norma vai dar uma velocidade, mas não é, por exemplo, engessado. Nada que você não possa ali adequar para poder achar os valores certos, né? Bom, então aqui, pessoal, tem esses elementos, né, utilizados em equipamento de transporte fluido. Só um minutinho, pessoal, deixa eu ver se eu consigo acessar de um outro jeito aqui.
Só conseguir aqui. Depois a gente passa esse vídeo aqui. Vamos continuar aí. Bom, pessoal, então tá aí, né, os dutos, né, que pode ser tanto eles arredondados quanto eles também retangulares ou quadrados, né. Justamente que a gente precisa saber o que a gente, por exemplo, utilizou lá na SAP, que é a vazão de ar necessária, né. Então tem que, por exemplo, o meu ventilador tem que ele tem que ter a potência para gerar a vazão necessária para dar a mesma vazão em todos os ambientes, né? Então, aquele primeiro ambiente que tem que ser climatizado, assim como aquele último, tem que ter a mesma intensidade, ou seja, a mesma vazão. Porque se eu não tiver a mesma vazão ou uma pressão menor, o que vai acontecer? Aquele último cômodo que deveria receber o ar, o que vai acontecer? O pessoal não vai atingir o conforto térmico. Vai falar, tá com pouco ar aqui, o ar não está chegando, ou está mais quente do que, por exemplo, o primeiro ambiente. Por que está acontecendo? Então, a potência não foi correta. Então, a potência daquele ventilador não foi a correta, por exemplo, para chegar lá naquele último ambiente. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, compensar. Então, a gente não viu que a vazão, elas vão ser distribuídas para as salas, e o que eu preciso fazer? Compensar a perda de carga, né? Compensar essa falta, a, a diminuição da vazão com a diminuição de seção transversal. Para quê? Manter a pressão constante. Né? Porque se eu manter a seção transversal constante até no final, já que eu estou perdendo a vazão para os outros cantos, vai chegar lá no final, pouca pressão, a vazão já está pouca e com pouca pressão. Aí o que vai dar problema? Lá no final, a sala, a última sala não chega. Isso também constitui um problema, né? Isso constitui problema, o que eu tenho que fazer? Justamente essa compensação da pressão. Na hora que chegar lá no final, chegou no final lá, tem a vazão e a pressão suficiente, né? Para que todos, então, tenham o chamado lá o conforto térmico, a ventilação correta. Então aqui, um duto de distribuição de ar deve ser projetado para a climatização de um ambiente de modo a garantir uma velocidade do ar na saída dos locais de 4 metros por segundo. Geralmente isso aqui é a norma, estipula essa velocidade do ar ali, né? Então, por limitação de espaço, a altura do duto não deve ser superior a 200 metros. Geralmente isso acontece, né, pessoal? Já que os dutos, né, até por um efeito estético, os dutos que não ficam expostos esteticamente é mais bonito, né? Então eles têm que ficar dentro de um forro. Então, para ficar dentro de um forro, meu forro vai ter limitação, né? Então não posso ficar com aquele, né? Não posso extrapolar muito a altura. Então eu vou restringir fisicamente o meu altura. Então, nesse caso aqui, eu restringi para a altura de 200 milímetros ou 20 centímetros, né? Então, ele vai ter duas saídas de insuflação, que é a boca B e a boca C. Então, considerando que a vazão aqui é de 1.440 metros cúbicos por hora, qual que é a vazão de ar em cada bocal? Para sair igual, né, pessoal? O que eu tenho que fazer? Dividir por 2, né? Então, eu vou dividir por 2. Então, 1.440 dividido por 2 vai ser 720 metros cúbicos por hora. Vou converter esse metros cúbicos por hora para metros cúbicos por segundo, porque já que a minha velocidade está em metros por segundo, eu vou adequar então para o meu sistema internacional. Então, já que eu tenho uma limitação física de altura do duto de 200 milímetros e minha altura, a velocidade do ar foi estabelecida em 4 metros por segundo, então eu já tenho a altura que é 200, eu vou agora só saber a base. Já que eu sei a velocidade e sei a vazão, então eu acho qual que é a minha base, né? Então, como a vazão é de 0,2 metros cúbicos por segundo, a velocidade 4 metros por segundo, perdão, a vazão é metros cúbicos por segundo, a velocidade 4 metros por segundo e a altura de 200 milímetros ou 0,2 metros, a gente calcula a base. Então, jogando aqui, né, base, ou isolando B, né, que vai ser então a vazão dividido pela velocidade vezes a altura. Fazendo então os cálculos, eu chego aqui a 0,25 metros, ou 250 milímetros. Então, aqui os meus dutos aqui do bocal C e B,
eles vão ter dimensões 250 por 200 milímetros, né? E cada um vai ter uma vazão de 720 metros cúbicos por hora. Mais ou menos esse é o raciocínio, né? Ok, pessoal. Então, era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Essa foi a última aula aí. Alguma dúvida, pessoal? Questionamentos? Danilo, Jonathan, Emerson, Sérgio. Tudo certo. Bom, bom, pessoal, então na próxima aula a gente já vai iniciar a nossa última OC do módulo, que é instalação, operação e manutenção do sistema de climatização. Eu falo aí que vai começar a ficar mais divertido o negócio aí. Vai sair daqui a trem um pouco mais teórico ali, já fica mais mão na massa aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Finaliza a aula aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, me procure, tá bom, pessoal? Então vou desejar a vocês uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Boa Um bom noite. feriado também, pessoal. Tchau. Bom feriado. É isso também aí, pessoal.